Vamos ler a palavra do Senhor, que está aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 4. E a palavra do Senhor está falando de deprecações. E a deprecação, ela quer dizer uma súplica com insistência, quando alguém está buscando com insistência uma graça, por exemplo, quando nós buscamos ao Senhor e procuramos que dele nós sejamos perdoados, por exemplo. Isso é uma deprecação. É aquela oração que é feita com insistência, é a súplica, é aquilo que vemos como sendo urgente, como sendo necessário. Então nós buscamos a face do Senhor, né? E a palavra aqui, eu volto aqui ao texto, a palavra aqui está dizendo: admoesto-te antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E o que a palavra nos faz ver aqui é que é urgente a necessidade da oração, é urgente a necessidade da intercessão. E aqui não se trata apenas da oração pela nossa própria vida, mas principalmente por aqueles que estão ao nosso redor, que dependem da nossa oração. E devemos lembrar que muita coisa não tem acontecido exatamente pela falta da oração, pela falta dessa oração. Então devemos lembrar que muitas vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas desta vida. Coisas, algumas são importantes, são necessárias, mas outras nem tanto. Então estamos envolvidos com os nossos trabalhos, estamos envolvidos com as nossas necessidades pessoais, porque temos. Estamos envolvidos com as enfermidades que às vezes nos assolam, porque elas são reais, estão presentes no nosso dia a dia. É verdade, nada temos que dizer em contrário quanto a isso. Mas também muitas vezes estamos envolvidos com distrações. E o pretexto muitas vezes é que nós precisamos arejar a cabeça. E o pretexto muitas vezes é que nós precisamos nos desligar dos problemas para que possamos renovar as nossas vidas, renovar as nossas forças. E até certo ponto é verdade que nós precisamos arejar a cabeça. Por causa das lutas que se apresentam, por causa das coisas que acontecem. Até certo ponto é verdade que temos muitas vezes problemas psicológicos até pelo fato de nós estarmos envolvidos em muitas lutas. Mas não podemos usar isso como justificativa para deixar a oração. Não podemos usar isso como justificativa para deixar de buscar a face do Senhor, porque é isso que vai fazer que a nossa vida seja como a palavra está mostrando aqui. Então, quando diz que devemos orar dessa forma,
pelos reis, pelos que estão em eminência, né? Então nós aqui no Brasil não estamos debaixo de um rei, mas há países no mundo que estão. Essa palavra ela é tão atual hoje como era quando o apóstolo Paulo a pronunciou. Então não temos os reis, mas temos aqueles que estão em eminência. Temos aqueles que falam o que é necessário, aqueles que governam, aqueles que fazem as leis, aqueles que interpretam as leis, estão aí para que nós estejamos sustentando a vida deles com a oração. Porque pela oração que fazemos, então nós seremos livrados de leis que não são boas. Pela oração que fazemos, nós seremos conduzidos a ter leis boas que possam nos trazer a verdadeira paz. E a palavra está dizendo aqui para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade. Ou seja, uma vida de acordo com aquilo que é o propósito do Senhor. É o que nós devemos ter, é o que nós devemos buscar. E isso nós vamos conseguir por meio da oração sincera, de alguém que anda na presença do Senhor e que tem relacionamento com Ele. E vemos que quando a situação fica tão terrível, quando as lutas apertam, vemos que muitas vezes aqueles que nem são crentes, eles naquele momento de dor ou de angústia, eles também têm a ação de clamar a Deus, que vê e que ouve todas as coisas e que tem poder sobre todas as coisas. Muitas vezes é uma reação até instintiva de pessoas que não conhecem a Deus, que não andam na sua presença, que não valorizam a sua palavra, mas que na hora do aperto clamam e ainda dizem: ai meu Deus! E por que não nós que somos igreja? Por que não nós que andamos na presença do Senhor e que dizemos que temos relacionamento com Ele, por que nós não vamos também assim interceder? E na verdade a palavra está mostrando aqui a urgência e a necessidade de nós orarmos antes mesmo que os problemas apareçam. A palavra está mostrando a necessidade de nós buscarmos a face do Senhor em favor, primeiramente, da nossa própria vida, mas também daqueles que estão ao nosso redor e daqueles que governam sobre nós. A palavra está mostrando essa urgência, que nós não temos que esperar a guerra estourar ao nosso redor para que a gente ore. Não temos que esperar alguém da família estar com câncer lá em cima da cama para que a gente ore. Não temos que esperar que nós estejamos tão sufocados pelas lutas que nós estejamos agora buscando o Senhor. Não, pelo contrário. Nós temos que, cada manhã, iniciar o nosso dia na presença daquele que é o nosso Senhor, porque Ele é bom. E como diz a palavra, bom é o Senhor para aquele que o busca. E se nós buscamos ao Senhor, então nós saberemos de coisas que não saberíamos se não fosse assim. E se buscamos o Senhor, nós veremos resultados. Se buscamos o Senhor, nós evitaremos acidentes. Se buscamos o Senhor, nós evitaremos enchentes, inundações, terremotos, maremotos. Nós poderemos evitar tudo isso se nós buscamos ao Senhor, se nós buscarmos o Senhor cada dia. Se nós nos anteciparmos aos problemas, nós estaremos alcançando os resultados que são bons, que são agradáveis ao Senhor. E a palavra está mostrando essa urgência, essa necessidade. Não temos que esperar a coisa ficar mais preta ainda ao nosso redor. Mas vamos buscar o Senhor, vamos orar pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vamos orar para que o Senhor esteja
conduzindo as suas vidas, fazendo com que eles façam aquilo que é bom. Porque assim nós estaremos protegidos e todos aqueles a quem nós amamos também. Ore, busque a face do Senhor. Aí onde você está, busque o Senhor, porque assim o Senhor vai se mover em nosso favor. Que Deus nos abençoe.